são criptomoedas? Como comprar, como investir, como entrar nesse mercado, como ganhar dinheiro com esse mercado? Se essas são as suas dúvidas, você está no lugar certo. Fala, insiders, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Marques, criador do canal Crypto Insider. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre criptomoedas. Então, se você está iniciando nesse mercado, ou está querendo saber como iniciar, mas não sabe por onde começar, não sabe nem o que são criptomoedas, então esse vídeo foi feito para você. Bem, então sem muita enrolação, vamos direto para a tela do meu computador. Mas antes, só deixar aquele recadinho, né? Dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se quiser também pode me seguir no Instagram, lá eu sempre posto muito conteúdo legal sobre criptomoedas e também tiro muitas dúvidas por lá, beleza? Então era só isso que eu tinha para falar e vamos direto para a tela do meu computador. Bem, então bora lá, pessoal. O que são criptomoedas? Criptomoedas nada mais são do que moedas digitais. São moedas que elas não existem no mundo físico, não são aquelas moedas palpáveis, como a cédula de papel, por exemplo, no caso do real, do dólar. As criptomoedas elas não existem no mundo físico, apenas no mundo digital. Outro detalhe das criptomoedas, elas são descentralizadas. Então, diferente das moedas físicas, como a gente conhece, né, o real, o dólar, que tem um governo centralizando aquela moeda, tem um banco central controlando aquela moeda. Nas criptomoedas isso não existe. Não existe um país por trás, não existe um governo controlando aquelas criptomoedas, certo? A gente pode dizer que as criptomoedas elas são independentes. Mas então como é que funcionam as criptomoedas, tá? Elas funcionam através da blockchain. A blockchain nada mais é do que um grande livro digital de registros. Então todas as informações que são trocadas dentro da blockchain, ou seja, todas as transações que ocorrem dentro da blockchain, alguém transferindo criptomoeda para outra pessoa, tudo isso fica registrado dentro dessa blockchain. Então, só para citar um exemplo aqui, vamos supor que a gente tem aqui duas pessoas, onde uma quer transferir criptomoedas para outra, tá? Então, é basicamente nesse exemplo aqui, a gente tem uma pessoa que tem criptomoeda, ela envia o pedido de transferência para a blockchain recebe esse pedido, né, de transação, ela vai validar e depois que ela valida, ela transfere a quantia para o usuário que vai receber aquela quantia, beleza? Mas então como é que funciona essa validação? Como que o blockchain sabe que aquela transação é verdadeira, né, que ela é legítima? Então é aí que entra um novo personagem dentro de todo esse processo, que são os mineradores, tá? Então, voltando ao nosso exemplo aqui na tela, então vamos citar aqui um exemplo de que essa pessoa vai fazer aquela transferência, né, no mesmo exemplo que eu fiz anteriormente. Então, ele vai mandar a solicitação de transferência para a blockchain, certo? A blockchain, ela precisa validar essa informação. E como que é feita essa validação? Ela lança operações matemáticas muito complexas que precisam de supercomputadores para serem resolvidos, certo? Então, essa validação é feita através desses supercomputadores que resolvem essas operações matemáticas. Essas operações matemáticas, esses supercomputadores, quem detém esses computadores são os mineradores, tá? Então, eles recebem aquela operação para ser resolvida. Isso tudo é feito de forma automática, né? Eu estou aqui explicando, mas tudo acontece em questão de minutos, né? Quem faz a operação é o computador daquele minerador, ou supercomputador, né? Então, é recebida aquela equação matemática que ele precisa resolver. Então, depois de resolvida, ele devolve a informação para a blockchain valida que aquele problema foi resolvido. Então, depois de validado, ela vai e transfere aquela quantia em valor para aquela pessoa que queria receber o dinheiro, né? E qual é a grande sacada da blockchain? A grande sacada, qual é a grande diferença da blockchain para as moedas centralizadas, né? O dólar, o real, o euro, que tem um país, que tem um governo por trás, né? Que tem um banco central. Qual é a grande diferença, qual é a grande sacada da blockchain? A primeira grande sacada é o anonimato. Então, todas as transações que acontecem dentro da blockchain, elas são anônimas. Você não sabe quem é a pessoa que está transferindo e não sabe quem é a pessoa que está recebendo.
A não ser que seja você transferindo o criptomoedas para seu amigo, por exemplo, você vai saber dessa informação. Mas dentro da blockchain não existem cadastros, não existem nomes de pessoas, não existe CPF. Então, a única coisa que existe são registros. É uma carteira digital transferindo dinheiro para outra carteira digital. Uma carteira digital transferindo criptomoedas para outra carteira digital. E a outra grande sacada da blockchain é a transparência. Porque, como eu já falei, a blockchain é um grande livro digital de registros. Então, todas as operações que já ocorreram dentro da blockchain ficam lá registradas e elas são públicas. Qualquer pessoa pode ir lá consultar qualquer transferência que tenha ocorrido dentro da blockchain. Então, beleza, a gente já entendeu o que são as criptomoedas e como que elas funcionam, né? Mas como que é a custódia? Como que eu posso comprovar que aquela moeda está em minha posse, né? Então, como que isso acontece? Isso acontece através das carteiras digitais, também conhecidas como wallets, né? E são justamente essas carteiras onde ficam armazenadas as criptomoedas, os bitcoins, os ethereums e qualquer outra criptomoeda que existe aí no mundo, tá? Então, vou fazer aqui um comparativo do que acontece numa transação normal com o dinheiro centralizado, o real, o dólar, né? E o que acontece dentro das criptomoedas, dentro da transação no blockchain. Então, numa transação num banco, por exemplo, aqui no Brasil, você tem uma pessoa que está cadastrada num CPF, né, e ela quer transferir dinheiro para outra pessoa. Então, ela vai enviar essa informação para o banco, esse banco vai receber essa informação, vai validar e vai transferir aquela quantia para aquela outra conta bancária que também é de outra pessoa registrada num CPF. Né? Então, no dinheiro centralizado, né, nas moedas convencionais, existe essa identificação entre as pessoas que estão fazendo aquela transação. Né? Já na blockchain, o que acontece é exatamente isso aqui. A gente tem uma carteira digital que possui criptomoedas dentro dela, e quando ela vai transferir dinheiro, ela não está transferindo, óbvio que ela está transferindo para uma pessoa, mas essa pessoa não se identifica, nem a que transfere, nem a que recebe. Então o que a gente tem é uma carteira digital que transfere criptomoedas, no caso o centralizador aqui, o mediador no caso, é a blockchain, ela vai receber aquela informação, vai validar e vai transferir aquelas criptomoedas para aquela outra carteira digital, tá? Então, tudo aqui são dados, são registros de uma carteira digital transferindo criptomoedas para outra carteira digital. Não existe essa informação de CPF, de nome, nada disso. Então, quanto vale uma criptomoeda hoje? Existem milhares de criptomoedas hoje no mundo, não existe só o Bitcoin. Existem milhares. E cada criptomoeda tem o seu valor, tem o seu preço, né? Porém, todas elas partem do mesmo princípio. A precificação de todas é baseada no dólar, tá? Então hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, um Bitcoin está valendo 29.240 dólares e 30 centavos, que equivale a 147.950 reais e 7 centavos, tá? Agora, outro exemplo, por exemplo, o Ethereum, que é outra moeda digital, né, outra criptomoeda. Um Ethereum hoje, ela está valendo hoje um pouco mais de 2 mil dólares, né, que equivale aí a um pouco mais de 10 mil reais. Então você pode estar perguntando, poxa, uma criptomoeda tão cara, como é que eu vou comprar uma criptomoeda que vale 29 mil dólares, ou uma criptomoeda que vale 2 mil dólares? Tá? Então calma. Primeiro, existem criptomoedas bem mais baratas do que essas que você pode investir hoje. Tá? Mas se você quiser comprar Bitcoin, por exemplo, você pode comprar uma fração do Bitcoin. Não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Então, por exemplo, hoje 0,001 Bitcoin está valendo R$ 147,95 na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo. Tá? Então, por exemplo, se o que você tem hoje para investir em criptomoedas são R$ 150, você pode estar comprando essa quantia hoje, tá? E colocando na sua carteira digital. E esse é outro detalhe sobre as criptomoedas. As moedas convencionais, como o real, o dólar, o euro e tantas outras que existem por aí, elas só têm duas casas decimais, que são os centavos, né? Então, a gente tem R$ 1,50, né? 5 dólares e 28 centavos, por exemplo. Nas criptomoedas, elas possuem 8 casas decimais, tá?
Então, isso ajuda bastante para que a gente possa comprar aquela fração. Se só existissem 2 casas decimais no Bitcoin, por exemplo, muita gente também não poderia comprar, porque 0,01 Bitcoin ainda é muito caro, né? Então a gente tem 8 casas decimais. Então, por exemplo, se você quiser comprar meio Bitcoin, equivale a 0,5 e 7 zeros em seguida, né? Como você também pode comprar apenas essa pequena fração dos bitcoins. No caso dos bitcoins, esses centavos a gente não chama de centavos, a gente chama de satoshis, tá? Então, por exemplo, nesse último exemplo aqui, a gente tem a quantia de 100 satoshis, tá? E agora vem a pergunta, como ganhar dinheiro com as criptomoedas? Não é muito diferente do mercado de ações, por exemplo. Você ganha dinheiro com as criptomoedas quando você compra ela na baixa e você vende na alta, né? Só a título de exemplo, por exemplo, o Bitcoin hoje está valendo 29 mil dólares, mas há uns meses atrás ela estava valendo 67 mil dólares. Então, por exemplo, hoje ela está num período de baixa. Talvez hoje seja um bom ponto de compra para comprar Bitcoins. Vai que ela volta para os 67 mil dólares. Então a gente tem de 29 mil dólares para 67 mil dólares, a gente tem mais do que o dobro de rentabilidade naquela operação, né? Então é assim que funciona. E antes de eu continuar a falar sobre a compra e venda de criptomoedas, aí vai uma curiosidade, tá? Em 2010, um cara comprou 2 pizzas por 10 mil bitcoins, porque na época o Bitcoin só valia 0,0041 centavos de dólar. Não valia nem um centavo, não valia nem meio centavo de dólar naquela época. Isso foi em 22 de maio de 2010. O cara comprou 2 pizzas por 10 mil bitcoins, que naquela época equivaliam a 41 dólares aproximadamente. Então você fica imaginando, será que o dono dessa pizzaria tem esses bitcoins guardados até hoje? Se ele tivesse esses bitcoins guardados até hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, os 10 mil bitcoins dele valem 295 milhões de dólares, que equivale a 1,49 bilhões de reais. É isso aí. 1 bilhão e meio de reais. Aquelas 2 pizzas de 2010 hoje estariam valendo ao equivalente a 1 bilhão e meio de reais. Esse dia do 22 de maio de 2010 ficou conhecido como o Pizza Day. E o mercado da criptomoeda já usa ele como sendo um dia emblemático, um dia a ser celebrado. Tá, então voltando aqui a como comprar e vender bitcoins, né? Então, existem vários tipos de operações no mercado de criptomoedas para compra e venda, tá? Existem vários, vou citar aqui 3 que são os mais usados, né? São os principais, que são o day trade, o swing trade e o hold. O hold nas criptomoedas ele é escrito assim com o D e o L trocado, tá? O day trade, o swing trade e o hold tem o mesmo princípio, comprar na baixa e vender na alta. Existe a operação também de vender na alta e recomprar na baixa, mas isso aí é outro assunto, porque envolve aluguel de criptomoedas e não é o caso, é um assunto muito aprofundado e não é o caso para a gente tratar hoje aqui nesse vídeo, tá? Então, o que é o day trade? O day trade nada mais é, como o próprio nome diz, day, dia. Então, são operações que acontecem no mesmo dia. São pessoas que compram e vendem criptomoedas a todo instante ao longo do dia. Quando eles percebem um momento de baixa, um momento de compra, eles compram aquelas criptomoedas. Quando ela sobe um pouquinho, tá bem, às vezes está rendendo 0,5%, 1%, eles vão lá e vendem. E ficam esperando a nova baixa e recompram novamente. E ficam esperando a nova alta e vendem novamente. E assim por diante. Tá? O swing trade é o mesmo princípio. A diferença é que é uma operação que ela não acontece no mesmo dia. Geralmente é uma pessoa que está comprando a criptomoeda hoje, mas ela fez uma análise gráfica, ela fez uma análise fundamentalista, ela fez uma análise que ela percebeu que aquela moeda deve subir nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Então, é uma operação que ela demora um pouco mais para acontecer. Ela vai comprar aquela criptomoeda hoje e pode ser que ela vá vender amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem.
fica a critério da análise que o trader fez naquela operação, tá? E o hold é um investimento de longo prazo. É você comprar aquela criptomoeda e você não ter dia para se livrar delas. Você está comprando hoje ela na baixa, porque você tem uma convicção de que ela vai valer muito daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, que foi o que aconteceu com o exemplo da pizza do Bitcoin, né? Então, alguém, não o cara, não o dono da pizzaria, mas outra pessoa que tenha adquirido Bitcoins naquela época, em 2010, comprando por menos de $0,01, se esse cara ainda tiver essas criptomoedas, esses Bitcoins na sua carteira ainda hoje, ele está milionário, né? Então, assim como o Bitcoin, existem outras criptomoedas que surgem a todo dia, e algumas delas apresentam bons fundamentos e são interessantes a gente comprar hoje, esperando que elas tenham um bom rendimento daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Existem criptomoedas hoje que tiveram uma valorização absurda de 1000%, de 10.000% em apenas alguns meses, tá? Mas isso são casos raros. Quando você for comprar uma criptomoeda, é sempre bom fazer uma análise para saber se aquela criptomoeda é uma criptomoeda interessante para você comprar para o longo prazo, tá? Então eu trouxe aqui apenas para ilustrar como que é um gráfico, né? Que é justamente como a gente se baseia para saber se aquele ativo, se aquele criptoativo está no momento de baixa ou está no momento de alta, para a gente saber, ter uma ideia do melhor momento de comprar e de vender. Então quando a gente olha no gráfico, né, igual esse aqui que vocês estão vendo aqui na tela do computador também, a gente consegue analisar para saber o melhor momento de comprar e o melhor momento de vender, né? Como eu mostrei aqui, né? Tá numa baixa aqui, então é hora de comprar. Tá numa alta aqui, é hora de vender. De repente aqui voltou para um período de baixa, é hora de comprar novamente. Aqui está no período de alta, hora de vender novamente e assim por diante, tá? Como que você compra as criptomoedas? Você já sabe o que é criptomoeda, você já sabe o que é a blockchain, você já sabe como que se ganha dinheiro com criptomoedas, que é com a compra e com a venda, né? Mas onde comprar? Então, onde a gente compra as criptomoedas? São nas exchanges. As exchanges são equivalentes às corretoras do mercado de ações, por exemplo. É a mesma coisa, o mesmo princípio, tá? Então, se você quiser comprar criptomoedas, você precisa se cadastrar numa exchange. Existem dezenas, centenas de exchanges no mundo, tá? Mas, assim, as principais hoje que a gente pode listar são essas, a Binance, a Coinbase, a KuCoin, a Gate.io e tem mais algumas importantes, tá? Mas, para você que está começando, eu recomendo fazer o cadastro numa única plataforma, por enquanto, numa única exchange. Então, se você quer começar hoje a investir em criptomoedas, eu vou mostrar agora como que você se cadastra na Binance. Eu recomendo que você se cadastre lá, porque a Binance é a maior exchange do mundo, né, a mais confiável, e é a que eu recomendo para que você possa começar a entrar no mercado de criptomoedas, tá? Então agora vamos saber como você vai fazer o seu cadastro na Binance. Então pessoal, não esquece de deixar o joinha no vídeo, se esse vídeo está sendo útil para vocês. Dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim toda vez que eu postar um vídeo novo, esse vídeo vai chegar em primeira mão para você, você vai ficar sabendo em primeira mão desse novo vídeo. Eu estou sempre postando muito conteúdo bacana nele, então com esse simples gesto você ajuda bastante o nosso canal, beleza? E também se você quiser me seguir no Instagram, segue lá no Instagram, lá eu também posto muita coisa sobre criptomoedas e também respondo muitas dúvidas por lá, tá? Então vamos lá para Binance. Bem, então a primeira coisa que você precisa fazer é clicar nesse link que está aí na descrição do vídeo, você vai ser redirecionado para esse site da Binance, você vai cair num site igual a esse aqui, tá? Nessa tela você vai clicar em registrar. Se você estiver acessando pelo seu celular, deve ser uma tela bem semelhante, deve ter um botãozinho parecido com esse aí, para você se registrar, tá? É só clicar nele, e aqui vão aparecer essas três opções. Ou você se cadastra informando o seu telefone ou e-mail, ou você aproveita e faz o cadastro já vinculado à sua conta da Apple, ou já vinculado à sua conta do Gmail do Google, tá? Então eu não vou mostrar aqui como fazer o cadastro, porque é muito simples, e como eu já tenho conta, eu não posso fazer um novo cadastro, tá? Mas é só seguir os passos que estão na tela, que não tem erro. É muito simples o cadastro, tá? Depois que você finalizar o seu cadastro na Binance, você vai cair numa tela igual a essa aqui. Bem, o primeiro passo que você precisa fazer aqui na Binance é verificar a sua conta, tá? Então você vai precisar informar
seu endereço, seu telefone, vai precisar enviar algum documento, uma foto do seu documento, uma foto de você segurando o documento. É tudo muito seguro, tá? Todo mundo faz isso, todo mundo tem que passar por esse processo, tá? E não precisa ficar com medo. São milhões de pessoas que utilizam a Binance, já é uma empresa já consolidada no mercado, tá? Então eles fazem isso justamente para evitar cadastros falsos, fraudes, golpes. Então eles fazem isso para que todo usuário que esteja operando aqui dentro da Binance seja uma pessoa real e idônea, tá? Então pode proceder. Eu acredito que deve aparecer aqui um não verificado na sua tela, tá? No meu está verificado porque eu já fiz todo esse processo, né? Então deve aparecer aqui algum não verificado, e aqui deve aparecer uma opção para você fazer essa verificação, tá? Então depois que sua conta for verificada, como que você vai comprar criptomoedas? O legal da Binance é que eles aceitam Pix. Então para você comprar a criptomoeda, primeiro você precisa enviar dinheiro para a corretora, e a corretora vai transformar seu dinheiro em criptomoedas, né? Então, o primeiro passo, consequentemente, é você fazer uma transferência bancária para a Binance. Não é nenhum mistério, é muito simples, eu vou mostrar agora como é que faz. Você vai vir aqui em carteira, Fiat e Spot, aí você vai cair numa tela igual a essa aqui, você vai clicar aqui em depositar, você vai escolher a opção depósito Fiat. O Fiat quer dizer a moeda real, a moeda aqui do seu país, no nosso caso, o real, né? Então você clica aqui em depósito Fiat. Então nessa próxima tela aqui já deve estar aparecendo a opção do real, né? Mas qualquer coisa você digita aqui, BRL, que você vai escolher a moeda real, tá? Clique em continuar. Aí aqui vai te pedir o CPF, teu número de celular e o teu e-mail, tá? Preste as informações corretas, tá? Dado importantíssimo, a transferência via Pix precisa ser da mesma conta bancária, do mesmo CPF. Então, se o seu cadastro aqui na Binance foi feito no seu CPF, a conta bancária que vai fazer essa transferência via Pix precisa ser uma conta também no seu CPF, tá? Então, preste essas informações, clique em continuar. Aqui você vai digitar o valor que você quer transferir para lá para a Binance, tá? Então vamos supor aqui R$100. Você coloca aqui R$100 e clica em continuar. Você vai dar um OK aqui. Então você vai ser redirecionado para essa nova tela aqui, que você tem duas opções. Ou você faz um TED para essa conta bancária aqui, com essas informações. É uma transferência TED normal para uma conta bancária brasileira, porque a Binance tem conta bancária no Brasil, tá? É uma empresa que tem escritório, tem sede no Brasil. Ou você pode fazer via Pix, que é a opção aqui de baixo. Basta ler o QR Code e fazer a transferência via Pix normalmente. O dinheiro cai em segundos, tá? Quando você concluir a operação, você deve receber um e-mail da Binance avisando que a operação foi concluída e que os fundos já constam lá na sua conta da Binance. Então o próximo passo agora é você, de fato, comprar uma criptomoeda. Então você vai clicar aqui em Trade e vão ter aqui várias opções para você escolher. O que muda aqui basicamente é a interface, tá? A gente tem aqui algumas interfaces que são mais complexas para aquele day trader, para aquela pessoa que opera todo dia. E a gente tem a mais simples para quem não quer operar todo dia, para quem quer ser um holder, que quer comprar criptomoedas hoje e deixar lá na sua conta na Binance até que elas estejam rendendo alguma coisa, tá? Eu vou mostrar aqui dois exemplos básicos, tá? O Converter, que é a mais simples de todas. Então, como eu já falei, essa aqui é a forma mais fácil de você comprar criptomoedas dentro da Binance, tá? É a mais simples para quem não tem a intenção de fazer operações todo dia. Então, é muito mais fácil usar essa ferramenta aqui, essa opção aqui. Então, o que é que você vai fazer? Você vai selecionar aqui BRL, que é a sua moeda, onde você depositou os seus R$100, por exemplo, tá? E aqui você vai selecionar a moeda que você quer comprar, por exemplo, Bitcoin, tá? Então, basta digitar aqui R$100, que é o valor que a gente está usando aqui como exemplo, tá? Quer dizer o quê? Que você quer comprar R$100 e transformá-los em Bitcoin, tá? Você clica aqui em pré-visualizar a conversão e aqui ele vai te dizer quanto que você vai comprar de Bitcoins. No nosso caso aqui, 66.014 satoshis é o que vai ser convertido, tá? Eu não vou finalizar o processo aqui. Aí um detalhe.
você tem que clicar em atualizar, e na hora que você quiser comprar, você tem que clicar antes que esses segundinhos acabem. Senão, a cotação vai mudar. Pode ver que já não é mais a mesma cotação. Então, eu tenho que clicar aqui em atualizar para saber qual é a nova cotação com a qual eu vou comprar esses bitcoins, tá? Então, eu clico aqui em atualizar, ele vai me dar um novo valor. E aí, eu clico aqui em converter. E, de fato, eu vou comprar aquelas criptomoedas e elas já vão estar armazenadas na minha carteira que eu tenho dentro da Binance, ok? E agora eu vou explicar a segunda forma, que é a mais usada pelos day traders e é a forma que eu uso, né, já que eu opero no mercado de criptomoedas todo dia. Então eu preciso usar essa ferramenta porque ela me dá informações valiosas de análise gráfica, né? Então eu vou por esse caminho aqui. A gente vai em Trade, Spot, e você vai cair numa tela igual a essa aqui. Eu vou mudar aqui a cor, porque eu acredito que no teu primeiro acesso vai estar assim, branco, o fundo branco. Eu prefiro operar com o fundo escuro, tá? Então eu basta mudar aqui o tema. Então a gente vai ter essa tela aqui, pode ver que ela tem muito mais informação nela, mas você não precisa se assustar com isso, né? Se você quiser ser um day trader e operar no mercado de criptomoedas todo dia, né, e ganhar dinheiro, viver disso, vai ser normal, você vai se acostumar a utilizar essa tela. Então, basta me seguir aqui, que eu posto muito vídeo sobre operações de day trade, né? Então, ensino bastante como usar a Binance nessa função, nessa tela aqui, ok? Mas só a título de exemplo, somente para você ver como funciona. Então, você viria aqui nessa tela. Pode ver que a cotação aqui está BTC USDT, ou seja, está Bitcoin dólar. Então, como a gente quer comprar Bitcoin e a gente tem real, a gente precisa mudar aqui a nossa cotação. Então, a gente vai colocar BRL. Depois que eu digitar BRL, basta procurar a opção BTC BRL, que é essa aqui. Tá? Todas essas outras são outras criptomoedas. A BNB é outra criptomoeda, a AVAX é outra criptomoeda. Todas podem ser compradas com o real, com o seu dinheiro da moeda real, moeda brasileira, tá? Então clica aqui em BTC BRL para a gente comprar Bitcoin. Desce aqui a tela. E aqui a gente tem dois formulários. Esse aqui é se você quiser comprar Bitcoin. E esse aqui é se você quiser vender Bitcoin. Como a gente não tem Bitcoin, a gente quer comprar, a gente vai colocar aqui. A gente vai preencher as informações aqui nesse lugar, tá? Então aqui a gente tem a cotação do Bitcoin. Né? Hoje ele está valendo aproximadamente agora, nesse exato momento, R$151 mil, tá? Que dá aí em torno de 29.900 dólares. Aqui você vai determinar quanto que você quer comprar de Bitcoin. No caso, se eu quero comprar R$100, eu arrasto até aqui, tá? E faço a compra aí nessa quantidade de Bitcoins, no caso de Satoshis, né? Que é a fração do Bitcoin. A outra opção, depois que eu selecionar aqui o valor, né? Se eu quiser selecionar o valor todo que eu tenho em real, eu arrasto aqui até o final e clico em comprar, tá? A outra opção, caso você queira digitar um valor fixo, você clica aqui em Market Order. E aqui você digita quanto você quer comprar. R$100 em Bitcoin, tá? E você clica aqui em comprar. E vai ser executada a sua ordem. Da mesma forma como aconteceu no outro exemplo. Depois que a ordem for executada, você já tem esses Bitcoins na sua carteira, dentro da Binance. E você já é proprietário de algumas criptomoedas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, eu peço encarecidamente que deixe o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Deu um trabalhão para fazer esse vídeo, mas eu faço com o maior prazer. Só o fato de você dar uma curtida e se inscrever no meu canal, eu já fico muito feliz. Ajuda bastante o nosso canal. E antes que esse vídeo acabe, só mais uma dica, eu vou deixar aqui um outro vídeo que eu gravei, que é um tutorial, um aulão sobre Binance. Então, se você quiser saber tudo sobre essa plataforma e como se tornar um trader mais profissional, né, sabendo utilizar a ferramenta completa, basta clicar nesse vídeo aí, assiste a aula que é muito bacana. E é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.